Fala com vocês aqui é o professor Ronan. A gente vai dar sequência aí à nossa aula sobre a Era Vargas, né? Esses primeiros 15 anos de governo Vargas. Na aula número 3, a gente falou ali do início do Estado Novo, né? Que é a ditadura de Getúlio Vargas, né? Que ele conseguiu, né, entrar ao poder através de um golpe com a ajuda dos integralistas, né, que era aquele partido fascista que criou um plano, um suposto plano comunista, né, que o Vargas chamou de Plano Cohen, e aí Vargas suspendeu as eleições, né, e aí ele entrou no poder, dando início aí à ditadura do Estado Novo. Galera, é uma coisa que não está no nosso capítulo, mas eu trouxe assim para título de curiosidade para essa aula número 4. Bom, na Constituição Republicana, né, lá de 1891, o Brasil ganhou esse nome aí, ó, República dos Estados Unidos do Brasil. Né? E essa aí, pessoal, foi uma nota criada por Getúlio Vargas, né? Ele mudou a moeda durante o Estado Novo, durante o governo dele, né? Essa imagem aí, ó, é chamada de 10 cruzeiros. Também ela é chamada, pessoal, na história de cruzeiro antigo. Porque depois da ditadura militar, né, na nova república que a gente chama, houve o cruzeiro novo, né, o cruzeiro, né? Então, por isso que esse aí ficou sendo o cruzeiro antigo. Né? Essa moeda ela tem uma característica, galera, porque ela foi a primeira moeda a usar uma subunidade, né? A usar a subunidade que nós chamamos de centavos. Então essa aí foi a primeira a usar os centavos no Brasil. Ela substituiu o mil-réis, né? Então Getúlio Vargas criou o cruzeiro em substituição do mil-réis, que era a moeda que vinha desde lá do Império Brasileiro, da colônia brasileira, né? E essa, como eu falei para vocês, essa moeda aí foi criada aí no Estado Novo, né, no ano de 42, ela ficou no Brasil até o ano de 67, beleza? E essa moeda eu achei interessante a gente começar essa aula número 4 falando dela, porque é muito comum, pessoal, nas ditaduras pelo mundo afora, direita ou de esquerda, é muito comum nas ditaduras o culto à personalidade. E olha quem está estampado bem no centro da moeda, né? A foto de Getúlio Vargas, né? O culto à personalidade aí, bem comum, né, nas ditaduras. Então, essa é a nossa aula número 4, a aula final desse capítulo, tá? Que a gente finaliza esse capítulo em Estado Novo. Certo? Que vai de 1937 a 1945, batendo bem no fim ali da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, terminou a Segunda Guerra Mundial, terminou o Estado Novo. Bom, na aula passada, pessoal, nós vimos aí, né, que Getúlio Vargas chegou ao poder, então vamos dar início à ditadura de Vargas. Como a gente citou lá no último slidezinho, ele mudou a Constituição. Aquela Constituição de 34, que era razoavelmente democrática, que trouxe direitos principalmente aos estudantes, né, obrigação do Estado e da família, agora essa Constituição foi posta de lado. Ele criou uma nova Constituição para o Brasil, que é a Constituição de 37. Mas, galera, essa Constituição aqui, ela tem uns pontos muito contraditórios. Primeiro, como é que você cria uma Constituição da noite para o dia? Né? Tipo assim, ele não formou uma Assembleia Constituinte, não deu tempo. Então, o que, que ele fez aqui? Ele pegou uma Constituição que existia lá na Europa, ele copiou essa Constituição, traduziu para a língua portuguesa e colocou em prática. A gente chama isso hoje na linguagem digital, né, de Ctrl+C e Ctrl+V, claro, passando ali pelo Google Tradutor. Então essa Constituição, pessoal, ela ficou conhecida como polaca. Por que polaca? Porque ela foi copiada da Constituição da Polônia, né, traduzida do polonês aqui para o português, para a nossa linguagem, né, e aí adotada no Brasil. Então essa Constituição, pessoal, ela tinha uma característica marcante da Europa daquela época. A Polônia, ela era dominada já
por grupos fascistas. Então, essa Constituição era uma Constituição fascista. Então, assim, é muito importante salientar que havia tópicos nessa Constituição que não tinha nada a ver com o Brasil. E muitas coisas aqui no Brasil ela não abrangia, né? Então, era uma Constituição bem completa que só serviu mesmo para aumentar os poderes de Getúlio Vargas, né? Então, assim, centralizou muito o poder na mão do presidente da República, na mão do poder executivo. Então, ó, o executivo ficou super poderoso. Pessoal, aqui super poderoso, não no sentido lá do Império Brasileiro quando se criou o poder moderador. Não é isso que eu estou dizendo. Por que o executivo ficou super poderoso? Porque, primeiro, o Congresso Nacional foi fechado. Não havia mais Congresso Nacional, então você já diminui um poder. E o poder judiciário ficou super enfraquecido. Então, logo, o poder do presidente, né, se fortaleceu aí em relação aos outros poderes. Bom, essa imagem aí, pessoal, vai falar aí da censura. A gente vai falar um tópico aí, uma imagem que nos remete à censura, tá? Mas antes, pessoal, é importante a gente citar aqui, ó, que os estados perderam autonomia, ou seja, cada estado tinha a sua autonomia. Agora, pessoal, todos os estados estão submetidos à capital do Brasil, que é o Rio de Janeiro. Era o Rio de Janeiro naquela época, né? Então, pessoal, o Rio de Janeiro tinha mais poderes do que todos os outros. Isso lembra muito aquela questão unitarista de Dom Pedro I, que nós estudamos lá na primeira Constituição do Brasil, né, de 1824. Né? Então, ó, não havia partidos políticos, logo também não haveria mais eleições. Acabaram-se os partidos políticos aqui. E a gente vai falar sobre um deles daqui a pouquinho, especificamente. Mas para vocês entenderem que os partidos aqui deixaram de existir. E como eu falei para vocês um pouco antes, como a imagem aí bem nos mostra, é a censura, né? Então agora a imprensa não pode mais sair publicando qualquer coisa sobre o governo, não. Só tem que publicar pontos positivos, né? Os pontos negativos vamos deixar para lá. Bom, pessoal, para a gente dar sequência, eu só queria falar um pouco dessa imagem, porque eu vou baixar aqui os tópicos e vai tampar o rosto. Essa mulher aí, ela é uma atriz, tá? O nome dela é Camila Morgado. E ela está aqui na foto porque porque ela faz um filme retratando uma mulher judia alemã na época chamada de Olga Benário. Então eu vou falar um pouquinho da Olga para vocês, um breve resumo da Olga, né? Mas antes eu queria falar para vocês que os sindicatos, pessoal, só podia existir os sindicatos que fossem os sindicatos pelegos, que a gente chama. O que é um sindicato pelego? É um sindicato que não defende muito o trabalhador, muito pelo contrário. Ele, em vez de ficar do lado do trabalhador, ele protege os patrões, tá? Então, esses sindicatos foram permitidos. Os sindicatos que lutavam de fato pelos trabalhadores estavam fechados, tá? Logo, as greves também estavam proibidas. A galera tinha que trabalhar. Bom, como eu falei para vocês, pessoal, as prisões ficaram cheias de opositores. Olga Benário, ela era alemã, né, mulher, judia, logo na Alemanha de Hitler, e comunista, né, ela era filiada ao Partido Comunista. Então, logo na Alemanha nazista de Hitler, ela foi perseguida. Em uma viagem que ela fez a mando do Partido Comunista, ela veio escoltando Luiz Carlos Prestes, ela veio escoltando Luiz Carlos Prestes para o Brasil, em uma viagem de navio, né, porque ele estava sendo procurado para não ser preso. Eles acabaram se apaixonando e tiveram uma filha. Só que o triste fim da Olga é que ela caiu nas mãos de Getúlio Vargas, que mandou ela direto para a Alemanha nazista, onde lá ela morreu. Tá? E aqui, pessoal, é o outro ponto interessante que eu queria falar para vocês. Os partidos foram todos proibidos. Os integralistas que ajudaram Getúlio Vargas a dar o golpe, né, a tornar o Brasil uma ditadura, que seria uma ditadura fascista, os integralistas foram proibidos aí por Getúlio Vargas.
né? Então, assim, eles foram postos aí na clandestinidade. A ditadura de Vargas, pessoal, era muito semelhante à ditadura fascista lá de Mussolini na Itália. Só que, assim, ela não pode ser caracterizada como fascista porque ele acabou com o partido fascista, né? Que são os integralistas. E os integralistas, pessoal, interessante que no ano seguinte eles fizeram a revolta contra Getúlio Vargas para tentar tirar Getúlio Vargas do poder. Só que Getúlio Vargas tinha espiões mais uma vez dentro dos integralistas ali, né? Nesse ressurgimento dos integralistas e acabou derrotando com muita facilidade o movimento integralista. Só que Getúlio Vargas foi bem piedoso com os integralistas, né? Muitos foram presos e o Luiz e o Plínio Salgado, que era o líder dos integralistas, ele teve essa benevolência, né? Ele foi exilado, ele teve a oportunidade de sair do Brasil para não permanecer preso, certo? Esse governo de Getúlio Vargas, pessoal, do Estado Novo, ter uma grande autonomia, foi marcado por uma intervenção do Estado na economia. Isso aqui, pessoal, é uma característica aí que difere um pouco do partido de direita. Então, por isso que a gente não pode afirmar né, que ele foi um partido fascista, né, que a ditadura dele foi tão extremista assim de direita, porque ele interviu, né, ele fez essa intervenção do Estado dentro da economia, porque até o final dos anos 50, galera, ou seja, até mais à frente ali, o principal setor econômico do Brasil era a agroexportação, principalmente o de café. Né? Então, assim, o Getúlio Vargas ele apoiou muito os grandes latifundiários, né? Mas ele, por outro lado, também incentivou a industrialização no Brasil. Só que a industrialização, galera, é, é uma industrialização com o poder do Estado, né? Porque aqui existem dois fatores importantes para a gente salientar. A gente está vindo aqui de uma crise mundial que foi a crise de 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, né? Então, depois da quebra da Bolsa de Nova York, vários países do mundo estavam investindo em si próprios para poder se recuperar economicamente. Então, era uma época em que pouquíssimos países investiam em outros, ou seja, quase nenhum país estava investindo em outro país. Então o Brasil estava com dificuldade em receber investimento internacional. E aí Getúlio Vargas juntou essa dificuldade com a teoria dele, de que o Estado deveria intervir na economia. Então ele interviu criando empresas estatais. Essa que eu coloquei para vocês aqui, pessoal, é a famosa Vale do Rio Doce, né? Que é a companhia, né, de minérios aqui do Brasil, né? Então, assim, a Vale do Rio Doce fica à margens do Rio Doce, né? Que a gente sabe lá que cortou, passa em Minas, Espírito Santo, foi onde teve o desastre, né? De Brumadinho, não, de Mariana, né? Então, foi ali naquela região. Então, era uma empresa estatal que explorava o minério brasileiro. Ela que fazia essa extração, né? Só que lá nos anos 90, no governo do Fernando Henrique Cardoso, ela foi privatizada. Então ela pertence hoje à iniciativa privada. Mas na época que ele criou, pessoal, observe bem as cores, como ele era bem patriota, nacionalista, o verde e amarelo. As empresas que ele criava eram verde e amarelo, tinha essas cores, esse simbolismo aí, tá? Bom, essa aqui, pessoal, é uma hidrelétrica, né? Essa aqui mais precisamente é do Rio São Francisco. Então ele começou a investir em usinas hidrelétricas. O sucessor dele, que a gente vai ver, o Juscelino Kubitschek, incentivou também esse processo de investimento na hidrelétrica, né? Então ele começou ali a investir na hidrelétrica, né? Ele criou essa hidrelétrica do Rio São Francisco. Ele criou também, pessoal, apareceu aqui a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, muito importante também nos dias de hoje. Tá? E ele, assim, quando ele não criava as empresas, ele ajudava pequenas empresas emprestando dinheiro a baixo custo ou cobrava menos impostos, né? Para que essas pequenas empresas de brasileiros, né, prosperassem e seguissem aqui no Brasil, ok? Bom, ainda falando da economia, pessoal,
é uma questão protecionista que Getúlio Vargas tinha, por ser nacionalista, né? Então, assim, ele aumentou as tarifas alfandegárias. O que que isso quer dizer? Se um produto ele não é feito no Brasil, ele é um produto feito fora, ele pode ser vendido aqui no Brasil sem nenhum problema, só que você vai pagar mais caro. Então, ele aumentou essas tarifas para que esses produtos que viessem de fora ficassem cada vez mais caros. O intuito dele era que as pessoas aqui no Brasil consumissem e comprassem produtos produzidos aqui no Brasil. Ou seja, que os brasileiros praticassem esse nacionalismo. Porque você comprando produtos nacionais, você está pagando imposto local, está gerando empregos dentro do Brasil, né? Então essa era a intenção dele. São Paulo, pessoal, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram bem privilegiados, né? Até porque eles eram os mais ricos. Então, logo eles começaram a investir em pequenas indústrias. E a máquina pública investiu pesado, né? Em indústrias, principalmente nesses três estados. E o que que esses três estados têm em comum? Eles fazem parte de uma mesma região do Brasil, que é a região Sudeste, ok? Foi aí, pessoal, que como a imagem mostra atrás aí de vocês, a região Nordeste, ela ficou um tanto quanto atrasada. O Norte e o Nordeste, eles continuaram agrários, né, vivendo ali da agricultura. E aí as oportunidades iam rareando, né? Então, ou seja, houve uma emigração aí dos nordestinos para as grandes cidades, né? Principalmente desses centros aí de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? Em busca de novas oportunidades, né? Então, assim, lá nessa região sudeste, o que que esse imigrante fazia? Ele fazia todo o trabalho pesado, né, que ninguém queria fazer, e eles faziam e ganhavam salários baixíssimos, galera. Então, assim, eles construíram a riqueza aí do sudeste brasileiro, ganhando do sudeste, né, ganhando aí baixos salários, certo? E aí, até hoje há essa migração, né, do Nordeste para o Sudeste. Bom, galera, agora a gente vai entrar aqui em um outro momento, né? Um momento que a gente vai falar aqui do populismo. Pessoal, muito político adora fazer um populismo. Vamos entender o que que é um populismo para vocês saberem aí o que que Vargas jogava, como ele fazia. Galera, imagine o Natal. Vamos esquecer esse momento de pandemia, porque isso aqui a gente vai ter que analisar depois. Vamos lembrar um pouco como era a nossa vida normalmente, né? Bom, todo Natal era muito comum você pegar artistas, cantores, pessoas famosas comprando cesta básicas, brinquedos, bolas, aí levava numa creche, aí a televisão ia lá e filmava. Olha, o fulano tá doando tantas cestas básicas para o lar dos velhinhos. Olha, o fulano tá doando brinquedos para as crianças de rua, né? E mostrando nos programas de televisão. Pois é, galera, isso pode ser caracterizado como populismo. Por quê? Vamos entender. Se a sua intenção é ajudar o próximo, por que que você tem que chamar a televisão para mostrar que você está doando? Entendeu? Então, assim, quando você está ajudando e está chamando todo mundo para ver, as pessoas estão falando assim: olha, ele é gente boa, ele ajuda. Então, o Getúlio Vargas fazia isso. Quando ele ia fazer uma boa ação, ele chamava toda a imprensa para filmar. E aí logo a galera via e falava assim: não, nossa, ele é muito bom, esse presidente e tal. E aí Getúlio Vargas ele tinha um dilema. Ou seja, o Brasil estava se industrializando. A gente estudou no capítulo de República Velha que tinha o grupo comunista estava crescendo dentro das pequenas fábricas, das fábricas. Tinha também os anarquistas, principalmente da Itália, né? Principalmente em São Paulo, né? Então, assim, Getúlio Vargas tinha esse problema. Então, como evitar que os empregados escutassem os comunistas, e os anarquistas, né? Como evitar que os funcionários fizessem greve? Como fazer para que esse trabalhador fosse obediente, fosse dedicado, fosse produtivo? E aí Getúlio Vargas, galera, ele criou o que a gente chama de pacto varguista, né? Que é um pacto que dizia assim, ó: em vez de lutar por seus direitos,
Vocês trabalham obedientes, trabalham quietinhos, fiquem de boa. Confiem em mim, confiem em Getúlio Vargas. Em troca, eu vou dar direitos trabalhistas a vocês. E era isso que acontecia, pessoal. Getúlio Vargas começou a criar as leis trabalhistas, né? Então, todo 1º de maio era um carnaval para ele criar uma lei por ano. Ele criava uma lei trabalhista por ano, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas destas leis e aí a gente vai ver como era que ele fazia, né, para poder divulgar uma lei trabalhista dessas, por exemplo. Ó, aqui a gente vai mostrar algumas dessas leis trabalhistas que ele criou, né? Todo 1º de maio era uma lei trabalhista. Então, por exemplo, ele criou lá a redução na jornada de trabalho. Passou a ser agora por 8 horas diárias, diminuiu de 12 para 8 horas por dia. Ele proibiu o emprego a menores de 14 anos. Então, menores de 14 anos não podiam trabalhar. O que a imagem remete aí? Que a gente até já citou aí essa imagem, né? A gente já citou também a questão do acidente de trabalho. Então, assim, ele proibiu o emprego para menores de 14 anos. Então, agora o patrão tinha que pagar salário no mês de férias. Então, o mês que você não trabalha, que você tira férias, você recebe normalmente, né? E ele criou o salário mínimo em 1940. Pessoal, vocês podem discutir o valor do salário mínimo, se é pouco, se é muito, isso aí cabe discussão à vontade. Mas assim, o salário mínimo é ótimo, porque a partir da sua instituição, ninguém pode ganhar menos do que aquilo ali, entendeu? Bom, mas Getúlio Vargas, galera, quando ele ia tomar alguma decisão importante, quando ele ia decidir se ele ia aplicar ou não uma lei trabalhista, ele chamava os empresários para debater, né? Então, assim, ele não tomava decisões assim em forma de decreto, não. Então, alguns empresários participavam aí do conselho dele. Se os sindicatos fossem contra alguma ideia de Vargas, ele mandava fechar. Então, assim, ele fazia esse meio campo de juiz, mas nunca sendo parcial, sempre protegendo aí os empresários, ok? Vou citar para vocês aqui mais 2 leis trabalhistas de Getúlio Vargas antes de eu contar essa historinha aí para a galera. Ó, esse aí é um livro, né? CLT. O que quer dizer CLT? Consolidação das Leis do Trabalho. Ok, a gente vai citar ele aqui no segundo tópico. Mas antes, pessoal, observe. Agora, os empresários, eles recebiam uma espécie de pensão, né? Uma espécie de aposentadoria, né? Que coisa que antes eles não recebiam. Então, assim, não foi Getúlio Vargas que criou a aposentadoria, mas ele criou algo parecido. Não foi Getúlio Vargas que criou o FGTS, mas ele criou algo parecido. Então, ele era, assim, o criador dessa base trabalhista que nós temos até hoje, né? E aí, pessoal, a CLT é um livro onde ele juntou todas essas leis que ele estava criando, que são as leis do trabalho. Então, CLT, ó, Consolidação das Leis do Trabalho. Então, ele criou a CLT em 1943 e foi uma reunião de todas as leis do trabalho que ele tinha criado. Galera, a historinha é o seguinte: Getúlio Vargas, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Getúlio Vargas residia e trabalhava no Palácio do Catete. Então, pessoal, no dia 1º de maio, a multidão já ia para as ruas e já esperava Getúlio Vargas, né? E aí Getúlio Vargas saía do Palácio do Catete, subia no caminhão do Corpo de Bombeiros e ia andando aí até o maior e o melhor estádio de futebol do Rio de Janeiro, o mais glamouroso, o mais bonito, que é o... Muito bem, o estádio de São Januário, o estádio do Vasco da Gama. Até porque o Maracanã é de 1950, galera. Então ele ia lá pro estádio de São Januário, aí os portões se abriam, aí o caminhão parava no meio do campo, aí ele descia lá, né, pegava o seu microfone e falava: a partir de hoje, todo trabalhador vai receber salário no mês de férias, né? Aí todo mundo aplaudia, e Getúlio é o nosso rei, Getúlio é o pai dos pobres, era aquela festa toda. Todo dia 1º de maio era isso. Às vezes, pessoal, ele precisava agradar os paulistas, às vezes ele fazia isso lá em São Paulo também, tá? Aí quando ele fazia em São Paulo, ele usava o estádio do Pacaembu para fazer isso aí,
certo? Então esse era o populismo dele, ele fazia as leis, mas ele se aparecia muito na hora desses rituais, que era para ter apoio do povo, dos pobres principalmente, e ele conseguia ter esse apoio, né? E a gente vai ver um pouco mais à frente aí. Bom, galera, é importante citar outra coisa. Você pega presidentes no Brasil, os últimos principalmente, o Temer, a Dilma, o próprio Bolsonaro, que é bastante contestado. Por que você vê presidente perdendo a popularidade e não usa, por exemplo, do populismo de Getúlio Vargas? Por que eles não começam a criar uma lei após a outra para ganhar o apoio do povo? Pessoal, Getúlio Vargas tinha uma jogada aqui. E ele fazia essa lei valer em todo o Brasil. Só que essas leis só valiam para trabalhadores urbanos, tá? O Brasil naquela época era rural. Mais da metade do país era trabalhador rural. Então essas leis trabalhistas aí não valia para todo mundo. Muito pelo contrário, valia para menos da metade dos brasileiros. Tá? Então, assim, esse quadro só muda com a Constituição de 88. A Constituição de 88 que diz que toda lei trabalhista criada vai abraçar trabalhadores urbanos e rurais, ok? E, galera, é interessante citar também, ó, como eu falei para vocês, mais de 60% dos trabalhadores viviam nos campos. E assim, quem ia fiscalizar se essas leis estavam sendo postas em práticas ou não eram fiscais do governo. Só que esses fiscais do governo, eles eram facilmente subornados pelos empresários, né? E eles acabavam fazendo vista grossa, né? Eles acabavam nem fiscalizando de verdade. Eles acabavam deixando isso para lá, né? Então, assim, era meio que passava tudo por debaixo dos panos, né? Bom, pessoal, antes da gente entrar aqui no DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, eu queria deixar claro assim, para vocês entenderem que o Brasil era mais de 60% agrário. Ou seja, a gente falou que Getúlio Vargas apoiou os grandes latifundiários, mesmo industrializando o Brasil. Mas é importante frisar que Getúlio Vargas deixava os grandes latifundiários bem à vontade, porque Getúlio Vargas nunca falou em reforma agrária, tá? Então nunca foi citada a reforma agrária por Getúlio Vargas. Então os grandes latifundiários aí, ó, ficavam bem tranquilos em relação a isso. Bom, Getúlio Vargas criou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Pessoal, esse órgão aqui era responsável por fazer a censura na imprensa, na publicidade. Então, era esse órgão que fiscalizava todos os jornais, tudo que ia para o povão. Então, galera, só podia aparecer para o povo como o Brasil estava ficando maravilhoso, como o Brasil estava crescendo muito, graças a Vargas o Brasil estava esplendoroso, né? Então, pessoal, com tantas leis trabalhistas e o Vargas fazendo tanta publicidade, tanto populismo, logo ele foi chamado de o pai dos pobres, né? Pelos pobres. Ah, Vargas é o nosso rei, é o pai dos pobres. E era muito comum, a gente estudou também em República Velha, que o Arthur Bernardes, em 1926, criou o dia 1º de maio, né? Criou não, né? O dia 1º de maio existia. Ele colocou o dia 1º de maio como feriado nacional para as pessoas pararem de protestar e fazerem festas, né? Churrasco, cervejinha, refrigerante, etc. Então, depois que Vargas assume e começa a criar as leis trabalhistas, desde lá 1930, né, era muito comum nesses eventos festivos de 1º de maio, a galera com a foto de Vargas, né, no meio da multidão. Era muito comum isso aparecer aí, por causa da publicidade do populismo de Vargas em cima de suas ações, e oprimindo o que era de ruim que ninguém podia ver. E aí, pessoal, a gente vai citar aqui brevemente a participação do Brasil na guerra, porque o governo dizia que se o Brasil entrasse na guerra, a cobra ia fumar. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o Brasil ia chegar lá, ia detonar todo mundo, ia ganhar e ia voltar sorrindo para casa. A história não é bem essa. Quando a gente for estudar a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver bem isso aí.
tá? Mas assim, o Brasil, pessoal, que tinha uma ditadura muito semelhante a uma ditadura fascista, ou seja, o Brasil era um governo, né, de direita, semelhante ao do Hitler, ao do Mussolini, né, que a gente chama de eixo, né, ele entra contra o eixo. Mas assim, se ele era semelhante à Itália, inclusive eu falei para vocês que ele prendeu o Olga Benário aqui e mandou para o Hitler. Então assim, por que, que ele era tão semelhante à Itália e à Alemanha e entrou contra eles? Porque ele entrou a favor dos Estados Unidos, sempre. Né? Então o Brasil sempre aliado dos Estados Unidos. Mesmo a ideia do Vargas sendo diferente nesse momento aí. Tá? Então eles entraram contra o eixo, tá? E aí, pessoal, houve um determinado momento, a guerra já chegando ao fim, que eles resolvem, o Vargas, né, em parceria com os Estados Unidos, resolve mandar soldados para a guerra. Então ele juntou, né, do exército a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Pessoal, o problema aqui é porque da decisão de enviar soldados até enviar de fato foi muito pouco tempo, foram 2, 3 semanas. Então houve pouco tempo para esses soldados se prepararem, para saber o que ia enfrentar. Tinha um problema lá do clima, que era na Itália, tinha um problema da geografia que eles não conheciam, a questão de doenças locais, né, de vacina. Então assim, tinha muitos problemas externos. Não era só chegar, lutar e voltar, né? Tinha esses mais agregados aí que não foi sancionados. Mas a FEB conseguiu vencer uma importante batalha na região de Monte Castello, na Itália. Né? Então, ele venceu lá essa batalha, que é hoje a bandeira, né, da participação brasileira na guerra. Ok? Mas aí, pessoal, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o eixo perde. Né? Os aliados lá conseguem vencer essa guerra. Então não tem mais espaço aí para a ditadura. Há um momento agora de redemocratizar o mundo, acabar com as ditaduras pelo mundo. E o Brasil era uma ditadura. Então a ditadura do Estado Novo foi ficando para trás, ok? Então, para a gente finalizar, galera, aí surgiu no Brasil um movimento pós Segunda Guerra Mundial e antes da queda de Getúlio, antes de Getúlio perder o poder, que é o movimento queremista. O que é o queremismo, galera? É o queremos Getúlio. Então Getúlio, pessoal, quando termina esse governo dele ditatorial, onde muita gente morreu, ele tinha um chefe de repressão chamado de Filinto Miller, que o cara era carrasco, né? Ele perseguia opositores e matava assim com requintes de crueldade. Então, mesmo com isso tudo, havia população que odiava Getúlio, mas tinha a parcela da população que adorava Getúlio, que são os queremistas, né? Os queremos Getúlio de volta, queremos Getúlio no poder, queremos que ele continue aí, ok? Então era um movimento popular que gritavam pelas ruas queremos Getúlio, por isso o nome queremista, né? Mostrava que mesmo ele sendo ditador por um lado, ele era popular do outro, né? Graças aí a gente viu ao quê? Né? Ao populismo, à propaganda e tudo mais. Então, pessoal, Getúlio é obrigado a renunciar ao poder, vai vir eleições diretas para presidente. Getúlio apoia um candidato chamado de Eurico Gaspar Dutra. Gaspar Dutra vence as eleições e aí sim as mulheres votaram, tá, galera? Aí houve participação eleitoral de todos e o candidato apoiado por Getúlio Vargas acaba vencendo com facilidade, né? Então dá o fim ao Estado Novo e começa uma nova fase de redemocratização no Brasil. Certo? Então, pessoal, nossa aula finalizar o capítulo é essa. Qualquer dúvidas, perguntas na plataforma e até a nossa aula, até a nossa live, né? Aí hoje tem um finalzinho. Abraço a todos aí.